Então, oficialmente, meu cordial boa noite. Está iniciando a aula e a gravação. Hoje, excepcionalmente, estaremos eu e a professora Fabíola conduzindo a aula de vocês. E nós estamos aí na aula de ADF, ou de Análise de Demonstração Financeira, a aula 4, tá? E o que nós vamos ver, né? O que nós vamos ver hoje? Então, primeiro, vamos relembrar alguns conceitos sobre análise. Nós já falamos isso na primeira e segunda aula. Depois nós vamos entender um pouco a diferença entre contabilidade e análise, qual é o objetivo, qual é o foco de cada um. Entender o porquê de uma análise interna e porquê de uma análise externa. Debater sobre algumas fontes de informação e, por final, fechar ali com as etapas da metodologia, né? Como é que nós podemos fazer? Lembrando que método de análise econômico-financeiro, ela não é um modelo engessado, ela não é um modelo fechado, tá? Então você pode propor alguns itens, mas o olhar final é do analista, que quando ele encerra o olhar para o balanço patrimonial e encerra o olhar para a DRE, ele vai propor sugestões, ele vai propor melhorias, ele vai dar indicações do que é necessário fazer ou do que está faltando para que uma possível transferência de investimento, um empréstimo, uma expansão, algo que a empresa está pleiteando ali, tá certo? Então vamos dizer que a empresa queira neste momento um empréstimo. Pronto, então a minha análise eu vou fazer com base na solicitação de empréstimo. Então eu sou analista, eu vou produzir um relatório indicando se aquilo é possível ou não, com base nas informações que temos em mãos. Tudo bem? Ah, mas a empresa é muito grande, a empresa é uma multinacional, a empresa tem um prédio do tamanho do mundo. Não importa. Você que é analista, você vai se basear em informação. Então, o que o balanço patrimonial da empresa diz? O que a DR diz? O que a análise do fluxo de caixa, a DMLP ou qualquer outro relatório que você peça, o que diz isso? Diz que a empresa economicamente está balanceada. Então, compete a você indicar ou não o empréstimo. E você vai dizer, olha, o banco está sugerindo que você faça tal coisa, que a empresa pleiteie, dê uma garantia, faça qualquer outra coisa, mas que neste momento não está indicado para fazer o empréstimo deste montante. O que vocês podem fazer é pedir um empréstimo menor ou tentar uma outra forma de captação financeira. Isso, a grosso modo, é o trabalho do analista. Ok? Normalmente é visto 3 anos contábeis. Então, por exemplo, nós já aprendemos que um ano fiscal, normalmente no Brasil, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Há algumas variantes, mas normalmente é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Normalmente é isso. Então, tem analista que pede ali 3 anos, 3 balanços patrimoniais. Mas tem analista que pede 5. E se ele tiver dúvida, ele fala, pera lá, como é que vocês estavam no momento da constituição dessa empresa? Como é que houve essa variante? Ou então, como é que vocês fizeram o aporte de capital? Ou como é que os sócios entraram com esse capital? Porque tudo é passível de análise. Eu não posso simplesmente pegar 100 mil, 200 mil reais de um banco, ou de uma empresa, ou de uma corretora, de um investidor, ou sei lá quem está te emprestando essa verba, e simplesmente colocar na sua mão e fala, feliz, parabéns, agora você tem 200 conto. Não é isso. Tá? Então precisa realmente ter uma análise, ter um olhar mais criterioso, e é o pessoal de ADF, né, o pessoal de análise, que vai dizer, olha, realmente é possível ou então não é possível. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? As referências que vamos usar especificamente para essa aula são esses 2 livros, tá? E aí nós vamos caminhando. Perguntas? Vocês vão perguntar, não vou saber responder mesmo, então tudo bem.
É. Então, Helder, para comprar ação é uma outra análise, tá? É uma outra análise. E aí você vai passar por um outro critério, que é ou Infovest ou CVM. Normalmente você vai lá, se você for uma empresa abrindo capital, você vai ter que se submeter à análise da CVM. Tudo bem? Se eu sou comprador de ações, eu posso ir numa corretora ou num banco, ou eu mesmo faço algumas captações, que não é muito bom. Isso é sempre interessante ter um amparo de alguém. E aí, isso não tem muita análise, só se você tem condições de liquidez. Vou comprar 100 mil reais em ações, eu tenho 100 mil para quando? Isso é à vista? É a longo prazo, curto prazo? É indexado, pré-indexado? Que tipo de coisa que eu estou fazendo? Ele vai estar bloqueado por um período ou não? O que eu estou investindo? O que eu estou comprando? É papel moeda? Não é? O que eu estou fazendo? Aí a corretora vai me orientar. Ó, para esse tipo de investimento você vai ficar com dinheiro parado X meses. É isso que você quer? Ah, mas eu vou precisar de dinheiro daqui 3 meses. Opa, então precisamos melhorar aqui o seu indicador. Você tem um perfil que talvez seja um pouco mais aguerrido, mas você tem um fluxo de capital que você depende dessa verba. E aí a corretora te dá todo o amparo, tá? Isso é uma situação. Você, empresa chegando na bolsa, tem todo um pré-requisito que muitas vezes você fica um ano, dependendo da empresa, 2, 3, fazendo papel, fazendo auditoria, levantando verba. Se eu comprar ações da empresa, ela terá condições de liquidar isso em curto, médio prazo. Se eu tiver que retornar a verba, ela vai ter condições de fazer aporte. Ó, tudo é analisado, tá? Não é simplesmente, eu achei que hoje eu vou ser SA. Acordei hoje de manhã com a vontade absurda de ser uma SA. Então eu já sou. Pronto, eu já quis, então eu já sou. Não é assim não, tá? Tem toda uma trajetória. Normalmente as organizações contratam uma consultoria para fazer isso. E eles fazem uma auditoria ferrada em cima, vão lá desde a vida de instituição da empresa, qual é o modelo e a qualidade do capital que ela tem, qual é o passivo que ela tem, se aquele passivo ele tem qualidade, se ele não tem, se está descoberto, qual é a principal liquidez da empresa, se é capital próprio, se é dinheiro em espécie, se é algo que ela tá, também está investido. Isso tudo é um olhar muito criterioso. Não sei se vocês vão se recordar, mas há pouco tempo houve um crash muito forte nos Estados Unidos por questões hipotecárias. Vocês se lembram? Acho que a professora Fabiola se lembra, porque até mesmo por conta dos estudos dela, né, na área de financeira, o mercado de ações tinha lá um percentual muito alto investido em fundos imobiliários. Nos Estados Unidos é o famoso hipoteca. Então, por exemplo, eu quero comprar um imóvel e eu não tenho verba, então eu hipoteco. Só que eu dou garantia uma outra coisa que também pode não ser minha. Por exemplo, eu dou uma conta bancária que está vinculada ao Elder, que por sinal me emprestou a uns juros de 30 ou 40 décimos de percento mês, e aí vai emprestar do outro que também tem um percentual que empresta do outro. Pois bem, o primeiro na ponta quebrou. O que você acha que aconteceu com o resto? Aquele banco lá, acho que foi o Lehman Brothers em Londres, que era um dos maiores bancos no mundo, com um percentual de estruturação e capital, um patrimônio assim assombroso. O banco faliu em 2 semanas. É uma coisa assim. Aí foram observar a qualidade, né? O que eu sempre falo para vocês em aula, a qualidade do ativo e a qualidade do passivo. Muitas vezes você fala, eu tenho um ativão aqui de tantos milhões. Tá, qual é a qualidade dele?
Ah, ele é de empréstimo, ele é de fundo de investimento, ele é. Meu, isso não é liquidez. Você precisar pagar o seu salário, o salário do teu pessoal amanhã, muitas vezes você está com um patrimônio enorme, está pedindo dinheiro emprestado no banco para montar capital de giro. Até o gerente. Oi? Aí. É. Nós vamos nós vamos falar disso daqui a pouquinho, que é antigamente nós chamávamos isso de descontar duplicata. Quem tem um pouquinho mais de idade aí, mais de experiência, idade não, hein? Não, não vai me chamar de velho. De um pouco mais de experiência, e ele vai lembrar que nós fazíamos uma coisa que era descontar duplicata. Tinha uma duplicata a vencer daqui 90 dias. Eu ia pro banco e falava: "Olha, quanto você me dá por isso aqui?" Ah, é. Isso, isso. Aí a duplicata era. Então fala pra mim qual que é o nome técnico disso. Vamos ver se você lembra. O nome disso antigamente chamava-se factoring. Isso. E aí você ia. Depois de 2007, 2008, não vou lembrar o certo, a lei das factories e dos leasings da vida mudou um pouco, porque tinha muita gente se endividando com o banco absurdamente, né? Tinha gente aí colocando o próprio capital para fazer empréstimo de coisa que de repente não ia girar, porque precisava pagar já o que estava devendo, mas ia ficar sem liquidez de caixa e aí para frente. E aí a lei mudou um pouco. Aliás, um pouco não, mudou absurdamente. Hoje quase você não escuta mais falar em leasing, não é? Você quase não escuta mais. Ah, comprei um bem em leasing, que é uma amortização de longo prazo. Não, ninguém escuta mais isso. Por quê? Porque não compensa mais. E o Santander e o Bradesco fazem muita publicidade disso, né? Antecipe, a capital de giro, nós podemos te ajudar, nós podemos. Tá, pode, mas quando você vai ver lá a mordida, ela fica totalmente inviável. Thaís, você já precisou fazer isso? Em algum momento? Sim,
Se você olhar, se você falar assim, olha, eu só pago 2,5%. Então, 2,50 a cada 100. Se você pedir R$ 1.000, é 25 conto, mas se você pedir 100 mil, 10 mil, 50 mil, sei, talvez esse valor possa ser um diferencial de caixa, né? E para quem tem. Ixi, nós, nós estamos falando apenas dessa operação, né? Dessa operação. Tá. Para quem é empresário é muito complicado porque de novembro a janeiro são 5 folhas num espaço de tempo muito curto, né? Então você tem a folha dia, eu vou colocar dia 5 apenas por um efeito didático, 5 de novembro, você tem a primeira parcela do 10º. Há aqueles ainda que pagam um vale no dia 20 e a primeira do 10º 30. 5 de dezembro, 20 de dezembro e às vezes também dá um vale junto com a segunda parcela do 10º e 5 de janeiro. Então, se você fizer uma análise pura só pelos pagamentos, então são 5 de novembro, 30 de novembro, 5 de dezembro, 20 de dezembro e 5 de janeiro. São 5 folhas de pagamento que você precisa ter aporte de caixa. Aí lá no nosso plano de contas, aqueles que vocês inclusive já decoraram, tem uma partezinha lá na parte, né, de origens, origem de recurso, que vulgarmente nós chamamos de passivo. Tem assim, ó, provisão para X, provisão para Y, provisão para tal. Se o administrador não conseguir reservar a provisão dele durante o ano, com toda certeza no final do ano, ou ele tem um fluxo de caixa, uma liquidez interessante que banque isso do próprio bolso, ou vai lá trocar ideia com o gerente. Olá, meu amigo, como é que vai? Sempre em novembro eu tô aqui, né? Que bom te ver. Vamos conversar? E ali começa o trololó, não é assim? Bom, mas aí. Oi, Thaís. Oi, Thaís, eu não te ouvi. Sim. Mas esse 23 vai dar certo, Thaís. Você vai ver. Você vai estar aí fazendo. Você está indo fazendo já análise de projeto. Olha só, você vai começar agora com gestão de projeto com base em Trello. Você vai coordenar todas as atividades da sua empresa de forma assim exemplar. Oi, Helder.
Tem jeito, né? Para fechar. Entendi. Tem jeito. Viu aí, professora Fabiola? Já temos diversos cases na própria sala. Não precisa nem muito, né? Foi. Em prática, né? Bom, então vamos debater aqui um pouquinho nos conceitos. O Braga, ele diz que a análise de ADF, o objetivo dela é observar e confrontar elementos do patrimônio e os resultados das operações. Isso nós já falamos várias vezes, né? Então você tem lá o confronto dos elementos patrimoniais, ou seja, o quanto que cada conta representa no todo, né? E principalmente o resultado disso tudo. Visando o conhecimento minucioso da composição, que tipo de composição, que eu sempre bato nessa tecla, né? Uma composição qualitativa, ou seja, qual é a saúde disso, bem como da sua expressão em quantidade, ou seja, eu tenho realmente valor disso, de modo a revelar fatores antecedentes e determinantes da situação atual e fazer um delineamento para um comportamento futuro. Ou seja, com base nisso, como é que é o meu futuro, né? Já o Souza ele diz que tem o objetivo de extrair informações da demonstração financeira para subsidiar a tomada de decisão. Permite conhecer os efeitos das decisões adotadas no passado e as causas determinantes do estado atual, também servindo de orientação para plano futuro. Observe que os dois autores é muito próximo a definição, né? Muito próximo, tá? Então, tanto um quanto o outro chega muito ali pertinho. Então, eles colocam assim: olha, é importante entender quem são os usuários contábeis. Isso nós já falamos, mas vale relembrar. Quem pode usar a informação contábil? Os administradores da própria empresa, banco que quer lhe emprestar uma verba, ou quer fazer um financiamento, ou quer ter ali uma conversa com você em relação à verba. Governo, principalmente porque ele precisa entender ali como é que você vai saldar essas contas. Fornecedor, porque está atrás da Thaís querendo cobrar. Thaís, me pague, Thaís, me pague. Investidores, investidores e concorrentes. Ô, ô Braz, por que um concorrente quer saber de mim? Se eu tenho um passivo a descoberto, se eu tenho liquidez, o que interessa para ele? Se eu tenho um carro, se eu tenho um prédio, se interessa o que para ele? O que você acha? Ele quer fazer uma SWOT sua, é isso? Olha, eu já citei anteriormente que nós temos algumas ferramentas que não pode deixar a gente esquecer da nossa vida, né? Tá escrito aí de novo. Não podemos esquecer que BCG não é vacina nesse momento, tá? Nesse momento, BCG é outra coisa.
Tá bom? É, então, o que que acontece? A BCG, ela é muito importante porque quando eu vou fazer uma análise de share, eu quero lançar um novo produto, né? Eu quero lançar o meu produto. Eu vou pegar o meu produto que é patente minha, tá? Então eu vou chegar, eu já trabalho com gelo em calda. Isso, gelo em calda na sociedade já tem lá um mercado muito interessante. A professora Fabiola também inventou de fornecer gelo em calda. Só que ela vai mudar a embalagem, vai mudar uma forma ali, de repente ela vai fazer um composto, ou seja, vai dar o gelo em calda com um canudinho, ou vai, sei lá, vai fazer alguma coisa de inovação no produto. Segundo o Michael Porter, eu vou criar uma barreira de entrada para ela, para que ela não tenha sucesso. E o meu share de mercado não caia. Porque para mim é muito importante manter essa liderança. Até mesmo porque a patente do gelo em calda é minha. Né? E aí depois eu vou arrumar uma encrenca com a professora Fabiola na justiça porque ela terá que me pagar royalties do uso do gelo em calda. Mas ela entrou no mercado com base no processo de diferenciação e existe lá na teoria do Porter dizendo que você pode chegar por duas estruturas, né, ou liderança em custo ou diferenciação. Então ele fala, na diferenciação eu ganho um mercado por um lado e aí eu vou balançar o meu concorrente. Opa, eu falei quem? Concorrente. É nesse momento de antes de eu começar a fazer qualquer coisa contra mim ou contra a professora Fabiola, o Porter diz assim, ó, você deve estudar do seu concorrente um negócio chamado cadeia de valor. Porque é o momento de você saber as forças e fraquezas, principalmente de capital, de fornecedor, de atuação, basicamente no sistema de distribuição, porque muitas das empresas não conseguem ter um share de mercado muito extenso, muito participativo, porque tem um sistema de logística deficiente. Então ela depende de outras formas, né? Então ela depende de outros modais que não seja caminhão. Ah, eu posso trazer de Uber, não dá certo, o produto meu é caixa grande. Então, se eu só dependo de um modal chamado caminhão, aquele que é mais rápido, ele é mais ligeiro, ele é mais, como diz na teoria empresarial, o lambari, que é aquele pequenininho, mas ele corre rapidinho para tudo quanto é lado, esse ele ganha mercado. Hoje, uma das maiores potências no Brasil era pequenininho até pouco tempo. Não sei se vocês já ouviram falar um tal de Mercado Livre. Já viram falar um tal de Mercado Livre? Então, o Mercado Livre tinha lá um problema de distribuição absurdo. Olha o Helder fazendo publicidade ali. Tinha lá um problema de distribuição assombrosa. Você comprava um produto, não sabia se ia chegar. Quando chegava tinha tijolo dentro, tinha caixa vazia, isopor, tinha de tudo. Olha a potência hoje. Você compra um produto 9 horas da manhã, meio-dia, dependendo de onde você estiver, ele chega lá. E aí quando chega, e outra, hein? Um índice de rastreamento absurdo. Que quando o produto sai da loja ou de um centro de distribuição dele, o cara manda no seu aplicativo, olha, saiu, tá a caminho, recebe aí. Quando o motoqueiro chega lá e ele coloca lá, entreguei, o aplicativo fala, você ficou contente com seu produto, né? Ele já chegou, confira aí, veja se tá bom, veja se é isso que você quer. O rastreamento. Em logística, nós temos um fator chamado rastreabilidade, que passa a ser um contexto fortíssimo. Mas para eu montar uma coisa dessa com segurança, eu preciso de verba, tá? E o Michael Porter fala, ó, observa a cadeia de valor. Eita, eu botei um triângulo aqui, né? Agora ficou bom, ficou? Ficou um negócio assim fantástico. Então, e agora eu apaguei foi tudo.
Eu mostrei para vocês em sala o centro de distribuição e organização de produção da Natura. Quem assistiu o vídeo comigo vai lembrar que, inclusive, tem pouquíssimo contato manual. E aí nós precisamos depois debater alguns conceitos. Por exemplo, aquilo tudo é sensorizado. O sensor que está na embalagem, que tipo de sensor que é? É um RF comum? Aquilo é controlado por quem? Aonde está? Tem um servidor? O servidor ele é um servidor de web service, ou seja, ele está na nuvem. Eu enxergo isso em qualquer ponto. Ele está local. Tudo isso é fortalecimento da sua empresa em relação a quem? A seu concorrente. Se você chega primeiro, se você tem segurança para entregar o produto, se você consegue satisfazer o seu cliente, basicamente você tem um share maior. Você pode até querer cobrar um pouquinho mais caro, que o cliente ele não vai se incomodar, ok? Porque ele fala, nossa, eu comprei 10 horas da manhã, meio-dia chegou. Dificilmente você chegar e falar assim, olha, eu vou te cobrar R$ 1 de frete, mas são 8 dias úteis. E aí, você prefere o quê? Tá certo? Então tudo isso está muito atrelado. Por isso que o último usuário dessas demonstrações pode ser, não que seja, mas pode ser, consumidor e o público em geral, que estão interessados em conhecer certas informações sobre a empresa. Quem aqui já não entrou, por exemplo, no Reclame Aqui para saber se eu reclamei da empresa do Elder? Não é isso? Ou da empresa lá do Brás? Tá? Então eu vou dizer, pô, pera lá, eu vou fazer uma compra aqui de não sei quantos mil. Legal. Eu quero saber se a empresa do Elder tem reclamação no Reclame Aqui, ou no Procon, ou num Tribunal de Justiça. Eu vou fazer pesquisa de CNPJ. Normalmente o departamento... Oi? É. E o tipo de reclamação, né? Que às vezes a pessoa está reclamando assim, prometeu entregar na segunda, entregou na quarta. Mas você recebeu. Às vezes teve um problema de trânsito, o caminhão quebrou, sei lá, coisas dessa natureza. Mas você recebeu. Agora, o tipo de reclamação, comprei e não recebi. Esse é um tipo de reclamação que você tem que estar atento. Para lá, eu comprei e não recebi? Como é que é isso? Então, o teu olhar de mercado passa a ser duvidoso. O seu nome já passa a ser um nome duvidoso. Exemplo. Não sei se posso falar o nome, mas ninguém vai falar, né? Vai ficar todo mundo aqui quietinho. Eu posso comprar da Americanas agora? Só vi os dedinhos assim, né? Pode. Você tem garantia que você recebe? Muito. Então, mas mesmo que você compre, você tem certeza absoluta que você vai receber? É. Olha, eu tive a notícia ontem que eles estavam fazendo o que nós chamamos de aporte de capital por ciclo de estoque. Não sei se você já viu esse termo. A professora Fabiola já deve conhecer muito bem, que ela vem da indústria. Por exemplo, eu não tenho verba. O que, que eu faço? Eu queimo estoque. Preciso fazer liquidez para onde? O que, que eu faço? Queimo estoque. Então, eles estavam vendendo, não sei se é verdade, mas estavam vendendo alguns produtos com preço absurdo. Minha esposa, por exemplo, viu uma air fryer a R$ 90. Então, não achou? Mas algumas lojas torraram assim, quem estava com estoque, preciso fazer, preciso fazer liquidez, preciso fazer caixa, né? Liquidez não, preciso fazer caixa, vamos torrar estoque, porque é o que gira dinheiro. O que, que faz dinheiro numa loja, numa empresa? Estoque parado. Então, mas, mas
Mas por que que você falou é feio falar? Não entendi. Então, então, de- então deixa eu te dar duas informações para você melhorar sua análise e conceito, que pode ser uma verdade, como também não pode ser. Eu preciso vender 50 potinhos de gelo em calda. Eu coloquei um potinho, deixa eu ver, sei lá, a R$ 10. Não tá vendendo, mas eu preciso pagar meu boleto amanhã. E não vendeu. Quando chegou meio-dia, eu me desesperei. Eu joguei para R$ 7. E só vendi dois ou três potinhos. Quando chegou 3 da tarde, eu botei a 5 conto. Mesmo assim, não vendeu muito. Por meio deste olhar. O que seria muito interessante. Será que se todo mundo ajudasse e comprasse meu gelo em calda a 7 conto, eu conseguiria saldar uma demanda que eu tenho para amanhã? Deixa eu te- deixa- Empresário esperto, ele não quer que o concorrente quebre. Empresário esperto, ele não quer que o concorrente quebre. Concorrente quebrado gera desconfiança no segmento. Todo mundo começa a olhar e falar: pera lá, a Americana quebrou. Quem é a empresa do mesmo segmento que pode estar no balaio? E começar a carregar os outros por, assim, por osmose, assim, sabe, por questão de, olha, eu tava no mesmo barco, tava no mesmo contexto, acabei sendo levado e não tava nem na jogada, acabei entrando no balaio. Começou isso antigamente com Mapping, Mesbla, Paz Mendonça, nossa, eu tô revelando a idade, né? Paz Mendonça. Oi?
É a mesma historinha da hipoteca americana. O primeiro lá na ponta quebrou, arrastou todo mundo. Olha quanta gente faliu. A segunda análise que eu queria colocar para reflexão de vocês, dentro dessa historinha aí que a Thaís contou, o que vocês preferem? Eu tenho um lote de leite para vencer semana que vem. Vendo ele a R$ 2 ou jogo fora e espero vencer? Ué, mas vai. Só que R$ 2 não. Só que R$ 2 é o preço que eu paguei. Desculpa, Aline, eu não te ouvi. Todos concordam com essa paradinha aí? Braz, você falou, o áudio estava fechado. Sim. Braz, você tinha falado e o seu áudio não saiu. Ó, observem que vocês já fazem algumas análises já por interpretação do mercado. Tá certo? Ó, produto vai vencer. Primeira coisa na sua cabeça é: vou perder estoque. Se eu perco estoque, eu perdo dinheiro. Estoque é dinheiro parado. Se eu tenho lá 20, 30 pallets de caixa de leite que vence em 15 dias, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que queimar isso. O que eu faço? Eu baixo o preço até chegar perto do preço de custo. É isso. Tudo bem? Bom, continuando nossa pelejinha aqui, a professora quer acrescentar algo? Não? Não. Então nós temos aqui uma análise da contabilidade e da ADF, né? Então a contabilidade financeira, nós aprendemos que contabilidade observa patrimônio da empresa. Então os fatos que alteram esse patrimônio em algum momento. OK? Então, comprei carro, vendi peça, comprei estoque, contratei funcionário, paguei os impostos e etc. Isso altera patrimônio, ok? No final de um período, que pode ser qualquer ele, eu posso pegar um balancete mensal, um balancete bimestral, posso pegar uma análise a cada trimestre para entregar aos meus acionistas. Então, a minha contabilidade gera para mim uma demonstração financeira. Então, ela me entrega lá uma pilha de relatório que eu pedi. O mais usual é balanço patrimonial e DRE. Mas não é só isso, tem um calhamaço de papel lá, desde relatório de conselho de diretoria, parecer de diretor, parecer de conselho, relatório de venda, relatório de fluxo de caixa, fluxo de estoque. Eu posso pegar tudo isso para saber como é que a vida da empresa tá. Tudo bem? Já a parte de análise, ela já pega esses documentos prontos e ela analisa direto em cima dos documentos. A parte de análise, ela pega esses documentos prontos e vai fazer o trabalho de ajuste. O analista, ele não pega um balanço simplesmente e já analisa, ele faz o ajuste. Quer ver uma coisa que você vai ajustar e não sabe que precisa ajustar? Por exemplo, duplicatas a receber. Tudo bem? Duplicatas a receber. Você já recebeu? Não.
Quando você vai fazer uma análise verticalizada, por exemplo, com base em fluxo de médio prazo, de curto prazo, a primeira coisa que você faz é você pega a duplicata a receber de médio prazo ou longo e passa para o lado do passivo. Oi! Tá com sono, Aline? E aí você passa para o lado do passivo. Por quê? Porque são as origens. Quem e onde estão as origens de capital? Uma delas é o seu fluxo de duplicatas a receber, ou duplicatas descontadas antes do período. Tudo bem? Isso torna-se uma origem que pode ser negociada para você saldar um caixa, fazer aporte de capital, tirar alguma coisa ali que seja necessário para fazer manutenção do dia a dia. Mas vocês vão entrar com mais carinho nisso lá para frente. A professora Fabiola vai trazer para vocês muito conteúdo em cima disso, né? Eu não tenho tanto conhecimento na área, mas ela terá e vai ajudar vocês na análise desses tópicos. Ok? Então, a ideia da ADF ou da análise é fazer o quê? Pegar essas demonstrações, primeiro, por meio de índices, quocientes, trabalhos, matemática e tudo mais, você vai fazer uma visão geral de como é que está a saúde da empresa. E você gera o quê? Um negócio chamado relatório de análise. Tá aqui, ó, isso que importa. Tá? Se você for pegar um empréstimo no banco, fazer um investimento, fazer alguma coisa, fazer uma expansão, que você precisa de aporte de alguém, dinheiro de alguém, alguém fará esse relatório de análise da tua empresa. E aí, por meio desse documento, que alguém vai sugerir que se você seja atendido ou não. Vai dizer, não, o cara não tem condição de saldar, não. Não dá nem pra gente brincar nisso. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Sim ou não? Ó, que bonitinho, ó. Né? Então você tem. Que foi, Helder? Não entendi o que você falou. Vixe, vocês estão dominando tudo. Vocês estão dominando tudo. Então, na contabilidade, nós estamos rememorando que a gente pega um fato contábil, né? Aí por método da escrituração, que tanto vocês adoraram, né? Conta de ativo quando aumenta, debita, conta de passivo quando aumenta, acredita, larilará. Aquelas tabelinhas todas, aquelas fórmulas já padronizadas, conta redutora, conta não sei isso, conta aquilo, gera uma demonstração contábil. Até aqui vocês sabem fazer perfeitamente. Balanço, DRE, aquele negócio todo. E aí, a partir dessas demonstrações, por meio de algumas técnicas de análise, você gera um relatório chamado relatório de análise, que essas informações servem para tomar decisão. Helder, você poderia ou lembraria, senão eu vou sortear alguém aqui dessa lista fantástica. Quer ver todo mundo desconectar rapidinho? Vou sortear alguém, sabe? Caiu. Você saberia me falar uma dessas técnicas de análise que a gente debateu 2 aulas atrás? Você lembra? Ah, é? Carlos, você lembra uma das duas? Só uma das duas ali mais próximo. Lembra ou não? Fernando, você tá me ouvindo? Oi, Brás. Fernando, você lembra? Falei hoje, agora há pouco ali. Isso mesmo. Muito bem, Carlão. Análise vertical e análise horizontal. Fantástico, boa memória. Então, isso aqui são 2 exemplos de diversas análises, né? Mas são 2 exemplos. O Fernando está respondendo o quê? Tô sim.
Não, 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 Fernando, era se você lembrava, né? Se você tava. Fernando, você quer trocar esse carro por sim? Ai, ai. Cadê a Nayara? A Nayara tá por aqui também? Deixa eu ver. Ou já caiu? Não, tá aqui também. Olha a Noemi, cara. O Helder, Noemi veio hoje. E Thalita também. Olha só que fantástico. Boa noite, Noemi. Como é que está você? Olha que maravilha. Eu estou bem. E a sua irmã? Não, ela tá conectada, mas acho que ela, ó, ela vai falar, ó. Fala, Thalita. Então tá bom, Thalita. Bom, vamos lá, gente. Então, dois exemplos que eu dei agora para vocês de técnica de análise, né? Que seria a vertical e a horizontal, tá bom? Tem mais outras, mas essas são as mais comuns, que nós, inclusive, já falamos, se eu não estiver enganado, na primeira ou na segunda aula, uma coisa assim. Bom, eu posso também fazer um modelo de análise, né? Tanto a interna quanto a externa. Então, o que que é uma interna? O que que é um analista interno? Eu tenho um cara na minha empresa que ele vai se preocupar em fazer esses relatórios. Ele vai fazer um documento para nós e isso vai ficar disponível, vai ficar pronto para que a gente sempre esteja preparado para chegar ao mercado ou para captar verba ou para entregar para acionista ou para fazer alguma coisa. Então, esse analista, quando ele é interno, ele é da nossa empresa, ele tem um olhar muito melhor em relação ao todo. Por quê? Porque, como ele é funcionário nosso, ou ainda, ele pode ser de uma prestadora de serviço que já está conosco há um tempo, uma corretora, uma auditoria, uma controladoria, será alguma coisa desse sentido, ele tem maior contato com os dados. Então o cara sabe rapidamente se eu estou vendendo, se eu estou comprando, se tem estoque, se não tem, como é que está o meu caixa, se eu tenho liquidez, se eu não tenho, se eu tenho contas a pagar, se eu tenho contas a receber, se eu tenho patrimônio, qual é a qualidade do meu imobilizado, tá certo? Então ele fala, olha, mediante isso, mediante aquilo, etc, etc. E por que que é uma vantagem ter esse cara aqui? Porque na hora que ele fizer o relatório dele, ele vai, além de dizer que eu tenho uma saúde financeira estável, eu tenho lá um prédio, eu tenho lá um maquinário, eu tenho lá um estoque, eu tenho um centro de distribuição, eu consigo colocar um olhar saudável para o patrimônio da empresa, diferente de um cara que está fora, porque o cara que está fora ele está baseado em papel. Ó, me traz um relatório disso, me traz um relatório daquilo, eu posso ver tal coisa, E o interno não, ele já é funcionário nosso ou ele é de uma empresa prestadora de serviço que nós contratamos. Então ele está um tempo conosco, ok? E por que que eu faço uma análise interna? Bom, de repente eu quero expandir, eu quero modernizar, eu quero um controle operacional. Falei agora há pouco do controle logístico, não foi? Tem 15 minutos, 20 minutos. Ah, eu quero melhorar centro de distribuição, eu preciso chegar mais rápido. Então, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho volume para financiar isso, essa modernização, eu tenho condições de fazer isso. Ó, ontem, acho que foi ontem, eu comprei um leite no mercado. Acho que foi ontem, ou foi quarta-feira. Bom, foi quarta-feira ou foi ontem? E na embalagem do leite dizia assim: primeiro leite rastreável no Brasil. Então, aquela empresa, ela gastou uma verba bem interessante para fazer o quê? Rastreabilidade. E aí, você precisa de capital, você precisa de segurança de mercado para você ter o quê? Um controle operacional de alguma coisa. Eles vão ganhar mercado? Opa! Não sei se vocês viram na internet, na segunda-feira ou terça, teve lá um bochicho com a carne. A China não queria importar carne porque surgiu no Pará uma
probabilidade de aparecer lá um boizinho com doença da vaca louca. Isso já foi um alvoroço, porque um boizinho daquele soltando esse vírus ou uma bactéria, ou sei lá o que é isso, no ar, isso contamina o rebanho inteiro muito rápido. E aí, automaticamente, alguns países deixaram de comprar carne do Brasil. Deixando de comprar carne do Brasil, eu não vendo. Não vendendo, estoque para. Estoque para, olha toda a cadeia de suprimento parada, de fornecimento, gente envolvida nessa distribuição, gente envolvida na questão da venda do produto. Tá certo? Oi, Carlos. Oi, Carlos. Cuidado que a picanha pode estar com a vaca louca. E aí. Aí. Veja bem. Muito bem. Então, aí eu vou te colocar numa sinuca de bico muito interessante. Porque que acontece? Quando eu tenho o controle operacional de rastreabilidade, eu posso vender o meu boizinho independente do Pará não vender o boizinho. Porque eu posso dizer para o meu comprador o seguinte: a minha fazenda não tem indícios de doença da vaca louca. E como é que eu sei disso? Tem uma etiqueta toda embalagem, com todos os códigos necessários lá do Ministério da Agricultura, etc, etc, indicando rastreabilidade do produto. Então eu sei de que fazenda que foi, quando é que esse lote de boi foi abatido, como é que ele foi cortado, como é que ele foi empacotado, como é que ele foi, tudo, eu sei tudo. Então eu posso automaticamente dizer, esse boi aqui ele não passou pela mesma região geográfica onde estava presente um indício, que não foi confirmado, mas um indício da doença da vaca louca. Pode ser que lá fora não queiram comprar? Pode generalizar, dizendo, olha, Brasil tem vaca louca, independente da região, tá? Então são dois pontos. Tá, tá. Vocês lembram que eu falei em sala de um negócio chamado frango halal? Quem lembra? Não, não é comida não, homem. Frango halal. Não é um prato. O halal é uma, é uma forma de você abater o animal. Quem compra o halal? Normalmente muçulmano, islamita. Que a carne, pro adepto do Islã, ele não pode ter contato com o sangue. Outra, o animal não pode sofrer. Outro, tem que fazer uma oração primeiro e depois. A faca tem que ter lá um corte diferenciado, porque ele tem que ser cortado de uma longitudinal, etc, etc. Pois bem, tem todo um métier ali envolvendo a filosofia halal. E no Brasil, acho que tem 3 ou 4 frigoríficos que fornecem halal. Aí eu voltaria à pergunta. Dentre tantos outros que fornecem o frango comum, eu também tenho aquele que fornece o halal. Como é que eu sei que aquele frango foi cortado, foi abatido na metodologia halal? Rastreabilidade é o primeiro item, mas eu tenho também um controle
operacional de toda a estrutura. De tantos em tantos tempos, vem um povo lá do Oriente fiscalizar para saber se realmente e principalmente se as rezas estão sendo feitas na hora, né? Porque acho que é 6 da manhã, 6 da tarde, tem toda uma técnica ali, tem todo um assunto. E aí mata lá o franguinho e o franguinho vai lá para a Arábia, aquele povo do Oriente ali que tem a religião base, o Islã. Tá? Então essas coisas são muito importantes da gente estudar como conceito, porque nem sempre um algo pode ser generalizado por outro fator ou por outra variável, né? Agora, o contexto de mercado, ele é muito bruto, né? Porque quando eu digo assim, um produto não presta, eu estou dizendo que eu comprei um produto e ele não atendeu a minha necessidade, mas eu já generalizo a marca. Ó, aquela marca tal não serve, não presta, ele não presta. O que você comprou deles? Ah, eu comprei um sabonete. A empresa faz 200 produtos, mas você comprou um sabonete e não gostou. Então, a marca não presta. Olha, isso é mercado, ok? Agora, a questão de controle operacional, a questão de negociação de produto, de venda, de cadeia de suprimento, leva ou remete à análise de muitos outros fatores, de muitos outros pontos. Você comprar frango no Brasil hoje, ou carne, porco, carne de boi aí, a famosa carne bovina, a primeira coisa que nós não nos atentamos é como é que essa carne é transportada. Existe lá um caminhão frigorífico que ele tem uma temperatura base. A pergunta é, essa temperatura chega realmente no destino conforme a especificação? Nós também não sabemos. Né? Então tudo isso é cultural também, né? Pode-se dizer que de alguma forma é cultural. Antigamente tinha, os caras escreviam na carne com aquele canetão que não sai, né? Você pode lavar que a caneta tá lá. Eu escutava às vezes no mercado aquelas senhorinhas pegando um pedaço de carne e onde estava escrito ali. Aí uma falava para outra, ó, não pega isso aqui não, tá até azul, ó. Ó, nossa, aqui deve ser muito velho, tá até azul. Não, senhora, não tá azul não, é que foi escrito ali com a caneta e essa caneta não sai. É que justamente para marcar alguma coisa, tá? Então isso de certa forma tem que ser observado e é cultural. Isso nós só vamos evoluir com o tempo, não tem jeito. Tá certo? Mais alguma pergunta? Oi, Carlos. Você tá doido, né? Então, eu ia tocar nesse ponto na hora lá da vaca louca, mas eu preferi ficar quieto. Eu ia perguntar para você, qual é a análise entre você comprar uma carne refrigerada no mercado e uma na feira entre norte e nordeste? Que o cara pendura a carne na feira assim, aí passa carro, passa boi, cachorro, mosca, passa tudo. E o cara fala, eu quero esse pedaço aqui. O cara puxa do prego assim, daquele arame, joga em cima da bola. Você quer que corte? O cara pega o negócio, pá, 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 dá umas 4 facadas naquilo ali, junta num pacotinho e você leva para casa todo feliz. Então, é uma questão cultural. Cultural. Você pega um povo desse e fala que você vai comprar uma carne que tá gelada, o cara fala, ah, rapaz, isso aí não presta não, isso aí tá gelado. Isso aí não. Isso aí, oxe, tá doido? A carne aí tá na geladeira não sei quanto tempo, numa pedra de gelo. Eu quero uma carne fresquinha. É, tem jeito. Bom, vamos só encerrar esse conceito pra gente tomar um café, né? Que hoje o Rogério falou, olha, é bom o senhor parar lá sexta-feira, hein?
Não, se eu for direto, eu vou encerrar de novo 15 para meia-noite, vocês vão ficar bravos. Análise externa. O interno é um funcionário, né? Uma pessoa dentro, ou um prestador de serviço. A externa, normalmente, é alguém ou de uma empresa interessada, ou de uma corretora, ou de uma consultoria, de um banco, de um órgão como é que fala? De análise para assuntos principalmente ligados à bolsa de valor, a empréstimo, a financiamento, coisas desse naipe, dessa natureza, ok? Só que o analista externo, aquele que está na empresa que eu contratei, ou então eu vou ao banco pedir um empréstimo, deixo esses documentos lá, o cara vai olhar, ele vai ter um olhar muito frio. Por quê? Porque ele não é funcionário da minha empresa. Então ele vai pegar aqueles balanços ali, ele vai dizer, bom, aqui tem tanto, ali tem tanto. Eu acho que essa empresa tá lascada. É melhor a gente não emprestar não. Ele não conhece. Ele não sabe da saúde financeira da empresa. Acaba então fazendo uma análise muito fria da coisa, né? Mas por outro lado, o que acontece? Ele não é influenciado por nenhuma variável interna. Veja que tem os prós e tem os contras. Uma das melhores influências é quando a empresa precisa pegar investimento, que aí chega o dono, o diretor, o gerente e fala, ó, você escreve direito esse negócio aí que eu preciso de dinheiro, hein? Aí isso é uma boa motivação pro cara escrever bem, assim, sabe? O cara faz um relatório bonito, uma coisa bacana, né? Só você escreve esse negócio direito aí, porque eu preciso de dinheiro. Então, o analista externo, ele não tem essa pressão. Ele nem conhece a empresa. Você vai lá pegar dinheiro emprestado, você deixa um monte de documento com o gerente do banco, que passa para alguém lá dentro vai analisar aqui e vai dizer, olha, tá aqui tá bom, então, ixi, isso aqui tá danado o negócio. E aí, sorte se você vai pegar ou não, né? E por que eu faço uma análise externa? Normalmente, eu estou querendo mais ações, eu quero crédito, ou seja, empréstimo, eu quero fusão, quero incorporar, quero comprar ação em bolsa, eu quero fazer algumas coisas que na realidade pertence a alguém e eu quero participar daquilo, né? Tá? Comprar ações, por exemplo, eu quero comprar participação na outra empresa. E aí eu preciso saber, quem está me vendendo lá, principalmente um órgão chamado CVM, precisa saber se eu tenho verba, se eu tenho liquidez, se eu tenho capital para bancar aquilo que eu quero comprar, né? Tá certo? E os relatórios que a gente entrega para essas análises, tanto interna quanto externa, o balanço e o resultado aqui, o ADRE, nós já sabemos, né? Isso nós já debatemos. Depois, a demonstração de origem e aplicação de recurso e a demonstração de lucro e prejuízo acumulado. Isso já é de conhecimento de vocês e é os relatórios que mais caminham para lá e para cá. Ok? Agora, fora isso, pode ter alguma coisa a mais? Aqui tem alguns exemplos, não são apenas só esses, mas você tem relatório de diretoria, por exemplo, diretor financeiro. Por exemplo, a professora Paola, que é diretora financeira lá da empresa onde ela trabalha. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma análise de tudo aquilo que a empresa tem em relação a seus créditos, seus débitos, como é que está a saúde financeira da empresa e vai mandar para o conselho da administração. Além disso, tem o relatório ou parecer do conselho fiscal, o parecer de algum tipo de auditoria, balancete mensal, inventário, documento, apólice, contrato, escritura. Gente, é muita informação. Sem contar alguns modelos de SA, por exemplo, que você pode ver balanço publicado em jornal, que tem lá uma obrigatoriedade. Você tem que publicar num veículo, né? Porque os sócios da empresa, sociedade anônima. Então, quer dizer, tem gente ali que precisa saber como é que a empresa está se portando. E como é que faz isso? A SA ela vai e publica o balanço no jornal de circulação. Tá certo? Se for de grande interesse questões de bolsa de valores, você pode ir no próprio site da CVM e lá você faz uma análise de como é que está a saúde financeira de determinado tipo de empresa. Tudo bem? Você não vai saber da qualidade do capital dela, mas vai saber dos interesses de financiamento, investimento, compra de ação, etc, etc.
Tudo bem? Dúvidas sim ou não? Não? Nenhuma? Parece que quem tem mais dúvidas sou eu mesmo, né? Eu sempre tenho mais dúvida. Eu chego aqui com uma dúvida, saio com um monte delas. Vamos fazer um break 10 minutinhos e a gente já volta? Sim ou não? Tá bom, mas é especificamente hoje. Bom, vamos lá, vai. É 15 para as 10, 15 para as 9, né? Lá umas 10, 9, 9 e 5 a gente volta. Tá bom? Dá tempo de tomar um café, fazer um pipi house e a gente já volta. Beleza? Pronto. Bom, até aqui alguma dúvida? Vou entender isso como não. Legal. Então, olha só. É isso aí. Ah, eu não recebi não, Braz. De novo você envia e eu não recebi. E olha que eu saí. Então, eu saí da escola já era 5 e alguma coisa. 10 para as 5, 5 horas, uma coisa assim. Eu saí, já devia ter chego o seu e-mail. E já é o segundo que você manda e eu não recebo no horário, né? É. Quando terminar a aula eu vou dar uma olhada aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Então, por onde começar, né? Eu quero fazer uma análise financeira. Então, por onde que eu começo? Então, primeiro, todas as demonstrações devem ser analisadas. Então, se eu tenho uma DRE, se eu tenho um balanço, o que que eu tenho, que eu tenho ali, né? De informação para ser analisada. Todo analista ele precisa fazer os ajustes no documento que vem, tá? Ó, tá certo? Porque algumas coisas precisam ser, sabe, ali feitas com o olhar de quem está precisando tomar uma decisão. Então precisa emprestar dinheiro. O que, que pode virar dinheiro rapidamente? Por exemplo, duplicata, pode ser um dinheiro rápido, tal. Estoque pode girar rápido. Que tipo de análise eu faço? Então tudo isso são dados que vão ser preparados, precisam ser preparados ou ajustados, tá? E aí aqui, ó, olha o que, a teoria diz. Os ajustes, na realidade, são apenas os novos reagrupamentos de algumas contas. Então eu pego um contexto, um grupo de conta, reorganizo num outro modo, tá certo? Uma outra maneira, para atender determinadas situações que eu faço. Tá joia? Então aqui eu indico que é necessário uma atenção principalmente nas duplicatas descontadas antes do tempo, porque uma conta a receber, se eu já descontei, ela deixou de ser a receber, ok? Ou então eu tenho lá um volume de duplicata que eu posso descontar antes do tempo, então isso na realidade passa a ser uma origem de dados, de valor, né? Então não uma aplicação, mas uma origem. Então eu posso tratá-lo como algo do passivo, tá? Porque ela vira uma origem de recurso. Outra, qualidade das demonstrações contábeis, né? Qualidade no sentido de veracidade, de confiança, tá? Outra você, que tipo de bens você tem? Esses bens são realmente, do jeito que foi lavrado, ele realmente ele consta ali. O valor que consta ali é o valor verdadeiro, é o valor original, tá? Então tudo isso tem que ser observado. Resultado de exercício futuro, principalmente quando você tem
o que nós antigamente chamávamos de diferidos, ou seja, receita que você recebeu antes e despesa que você pagou antes. Então você já está comprometendo algo para frente, não é assim? Se você chegou ali em outubro, novembro e você pagou uma despesa, um algo, ou então pagou um valor do qual você ainda vai ter um serviço prestado no futuro, então quer dizer, você já despendeu esse valor, você já pagou, mas na realidade ele faz parte de um outro exercício. Aí precisa analisar a questão do princípio da competência, princípio da análise de valor tal. Mas a ideia é, se você tem resultados já, valores para resultados futuros, isso também tem que ser observado. Ok? E o que mais... Fala, Braz. Braz? Então, resultado de exercício futuro são valores que já constam ali para você, que são provenientes de algo que ainda vai acontecer no próximo exercício fiscal. Tem um cunho muito próximo do que a gente falava da questão dos diferidos, ou seja, receita recebida antecipada e valores eu vou colocar como despesa, tá? Ou custos ou despesas que você já teve antecipado. Na realidade, isso ainda aconteceria no exercício posterior, mas de alguma forma, por algum motivo, você já pagou ou já recebeu neste exercício. Só que esses valores eles são, na realidade, provenientes de alguma coisa que ainda vai acontecer, tanto um recebimento quanto um pagamento. E aí, se você já recebeu antecipado, indica que você terá um serviço a ser prestado, um produto a ser entregue no próximo exercício, além de que você não tem esse dinheiro mais no futuro. Você já recebeu ele. Tudo bem? Entendeu? Tá? Então, esses ajustes, eles são necessários. O analista, ele não pega, que nem eu falei aí no segundo ou terceiro slide, né? Ele não pega um balanço e pá, já analisa. Ele faz a sua interpretação primeiro ali para saber o que é o patrimônio, de que jeito que tá, o que é uma despesa futura, uma despesa agora, se tem estoque rotativo, se não tem, se tem alguma coisa ali que precisa ter um olhar mais criterioso, tal. São essas coisas. Depois que ele ajustou tudo, sim, aí ele parte para uma análise, tá? Olha um exercício, cara, que fantástico. 21h13. 2 minutos. Como é que você tem uma situação de que o cara não consegue entender, né, o que está sendo feito? Então, se não houver esclarecimento sobre o assunto, o analista deverá reclassificá-lo contra a empresa. Você não sabe o que você está analisando. Tá certo? E outra, a questão da mercadoria em estoque, essa só deve em condições para a realização de venda. Estoque obsoleto, né, terá como contrapartida, mais uma vez, a diminuição do patrimônio. Tá certo? Então, nesse sentido, os 3 itens aqui, né, do exercício, a resposta para esta peleja é essa aqui. Tudo bem? Tranquilo? Moleza, né? Então tá bom. Então quais são as etapas? Vamos fazer aqui rapidamente. Eu quero fazer uma metodologia e eu vou propor um modelo de metodologia de análise, tá? Então são etapas, um processo, uma metodologia de 5 etapas. Então, por exemplo, o cara vai fazer todo o ajuste, vai melhorar todo aquele negócio, tal, bonitinho, joia. Como é que eu começo? Então a primeira etapa, ó,
transportar os dados da demonstração financeira para o modelo de análise previamente definido. Então, eu vou fazer um modelo de balanço, um modelo DRE, um modelo de qualquer outra coisa, para eu trabalhar na análise, ok? Onde são feitos os ajustes necessários. Além de adequar a análise, esse trabalho reduz de forma significativa o número de contas, uma vez que, em vez de contas específicas, utilizamos os grupos. Já tinha dito isso na aula passada ou retrasada que eu falava. Trabalhamos o permanente, trabalhamos o circulante, trabalhamos tal. Lembram disso? Então eu não vou trabalhar, por exemplo, banco conta movimento. Eu vou trabalhar disponível. E assim sucessivamente. Tá bom? Etapa 2. Nesse momento, as demonstrações encontram-se preparadas para receber as técnicas de análise. Vamos de novo. Quais são, assim, rapidamente, né, as que nós já falamos? Isso, vertical e horizontal. Isso, tá? Tem algumas outras, mas basicamente nós vamos partir para a horizontal e vertical. Etapa 3. Após aplicadas as técnicas, o analista deve comparar os índices extraídos com os das empresas concorrentes do mesmo porte e com as da média do setor. Então, como é que a minha empresa está em relação ao meu concorrente? Como é que a minha empresa está em relação ao líder deste segmento? E aí eu vou fazendo uma análise, tá certo? Quarta etapa. Após efetuar as etapas 1, 2 e 3, o analista pondera os diversos dados e informações a fim de chegar a um diagnóstico ou a uma conclusão. E por último, ele faz o relatório. Tá certo? Esse relatório tem um monte de Qs. Então, o relatório ele é utilizado para divulgar o resultado para alguém, tá certo? Deve ser elaborado de forma... Opa, esse aqui não, vou pegar outro. Deve ser elaborado de forma sucinta e clara, tá certo? Tem que ter uma introdução no qual você explica o porquê que você está fazendo isso. Olha, o relatório, o objetivo dele é para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo outro. Tudo bem? Deve ter basicamente uma SWOTzinha, mas aqui está meio explicitado da forma assim, ó, visão preliminar dos pontos fortes e fracos. Ok? Depois são enfocados com maior profundidade os aspectos levantados nesta etapa aqui, né? E por fim, ele vai fazer suas indicações. Se indica o empréstimo, indica o investimento, indica o aporte, ou simplesmente não indica, ou então faz sugestão antes de fazer qualquer tipo de indicação. Tá certo? E é desta maneira que os relatórios são providenciados. Alguma dúvida, alguma questão aqui? Aqui na máquina não, mas eu posso providenciar para vocês. Depois eu passo para a professora, ela divulga para vocês sem nenhum problema. Beleza? Então, sucintamente, o relatório tem priorizar a tendência, mostrar a situação real da empresa, enfatizar os aspectos fortes sem esquecer os pontos fracos. Sempre que possível, mostre em modelo de gráfico e que seja, né, vou usar o termo bem bonito em português, inteligível. Porque muitas vezes você lê uma página inteira de algo e você nem sabe se o cara conseguiu dizer bom dia. Você fica com aquela cara de paisagem dizendo assim, rapaz, o cara escreveu o que aqui, hein? Tá? É a mesma coisa quando você vai para uma banca de mestrado, que você pega o trabalho para fazer a qualificação do cara e você lê aquilo, você começa a coçar o queixo, fala, rapaz... Aí você pergunta pro cara, né? Você fala, a sua pesquisa é o que mesmo? Que você não conseguiu identificar isso no trabalho.
O senhor poderia dizer o que o senhor está fazendo? Porque aqui não consta, a gente não, né, tá meio esquisito. E aí o avaliador muitas vezes ele começa a conversar assim de outra forma para não deixar o cara meio constrangido, né? E depois ele fala, é. Não, a pessoa já sabe, né, o que que é, né? É tudo certinho. E ainda fala no final, o senhor entendeu? Né? Porque eu não, mas o senhor entendeu? Olha um exercício 2 aparecendo aqui. Que maravilha. A empresa de turismo Viaje Bem, né, teve que proceder às pressas à análise das suas demonstrações contábeis mais importantes. Então, balanço patrimonial e ADR. Você foi contratado para realizar essa análise. O próximo passo que você vai realizar nessa atividade é apenas transportar os dados do demonstrativo para o modelo padronizado estabelecido pela empresa. Veja, cada empresa trabalha no modelinho, tudo bem? Tem um que é mais ou menos quase que comum, mas algumas empresas têm um algo mais. Então, veja o que lhe foi fornecido. Você tem aqui um balanço patrimonial, ok? Tudo bem? Você tem em seguida uma DR, perfeito? Qual será o exercício de vocês em 20 minutos? Não passa disso porque não precisa mais que isso. Vocês vão baixar o PDF ali e vocês só vão preencher aqui, ó. O que são disponíveis, o que são realizáveis a curto prazo, o que são estoques, o que são circulantes. E aí eu deixei uma dica muito interessante, que já é tipo uma legenda, né? Então tá aqui, ó, disponível código 1, ok? Direito realizável 2. Aí soma 3 é 1 mais 2. Estoque 4. Ativo circulante, que é o código 5, é 3 mais 4. E assim, tá certo? Então vocês têm aqui o balanço e vocês têm aqui a DR. Tudo bem? Dá para fazer em 20 minutos? De novo, o que que é para fazer? Você tem os dados aqui, ó, os dados estão aqui. A única coisa que você vai fazer é transferir para cá, ó. Ó, onde está escrito o valor. Deixa eu aumentar isso aqui. Aqui, ó. Onde está escrito o valor aqui, por exemplo. Eita, vai sair assim, vai ficar feinho. E até ia fazer o movimento, mas não deu certo. Vamos dizer que aqui seja quinhentão. Você vai botar quinhentão aí. Tudo bem? É isso. Olhou que os dados que estão lá e você vai trazer para cá. Lembrando que para ser mais chato, eu já dei o total. E aí, eu me lembro num outro, né? Eu me lembro, eu me lembro num outro exercício que o total era né, eu já tinha dado também, vamos dizer aqui, 109 mil. Aí o aluno falou, pô, professor, o meu tá dando 500 e muito. Mas não, mas tem que dar 109. O total eu já dei. Então vocês têm que fazer aí. Tudo bem? Ó, 21 e 27 no meu. 10 para as 10, tudo bem? Perfeito? Então eu vou tirar o áudio, eu vou tirar a imagem e eu vou conversar com a professora no offline aqui no WhatsApp. Tudo bom? Então já 10 para as 10 voltamos. Prontinho, voltou a gravar. Então, olha só. O exercício diz, né, pede na realidade,
que vocês classifiquem as contas conforme o modelo. Basicamente é só reagrupar conforme o modelo. Qual modelo? Esse modelo aqui, certo? O que são os disponíveis, o que são realizáveis a curto prazo, o que são estoques, o que são realizáveis a longo prazo, ó, LP, longo prazo, e o que é permanente. Do lado das origens, ou o famoso passivo, você tem o que é circulante, o que é exigível a longo prazo e o que é patrimônio líquido. Tudo bem? Então vamos aqui. Então, nós temos, né, quais são os disponíveis? Nós temos direitos realizáveis a curto prazo? O balanço diz que não, tá? Mas nós temos uma disponibilidade de 400. Vamos observar isso? Aqui, ó. Ó, caixa 80. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Caixa 80, banco 320, ok? 80, 320, 400. Tudo bem? Pronto, tá? Depois nós temos curto prazo, nós não temos nada. Então a soma desse com esse vai ser os mesmos 400. O segundo item são os estoques, tá? 3.700. Vamos lá. Aqui, ó, estoques. Aqui, ó. Ok? Para todos? 3.700. Depois, nós temos... aí eu fecho o circulante, né? Tá? Então, a questão, ó. O 5, ele é o quê? A somatória do item 3, né? E 4. O item 3, ele tem aqui os 800 mais 3.700 dá o quê? 4.500, tá certo? Aí depois eu tenho a longo prazo, tá aqui, ó, longo prazo, 4.800. Tudo bem aqui? Então, vamos lá. Ó, 4.800, tá? Depois, a soma do permanente. Aí você vai na questão do diferido e do imobilizado, né? Então, vamos lá. Ó, esse item aqui, 100 e 300, é essa soma aqui, tá? Essa soma aqui. Então, vamos lá. O que que nós temos de investimentos? Aqui, ó. Então, os investimentos. Deixa eu ver se já está separado aqui pelos 20 mil. Tá, 31.400. Tá aqui. 5.400, 6 dá 11.400, 20 mil, 31.400. Tudo bem? Sim ou não? Sim? Tranquilo? Beleza, aqui no picotou. Tá. Aí o próximo item, ele fala imobilizado, ó. Imobilizado. 65 mil. Se somar aqui, deve dar 65 mil. Tudo bem? Ó, imobilizado. Somou aqui, deve dar 65 mil. Que tá aqui, ó.
mobilizado, 65 mil. O outro item, diferido. Quanto tem de diferido aqui? 3.900. Beleza? Sim ou não? Então, essa parte aqui já está feita, né? Essa parte, somando esse aqui, 4.500, 4.800, 100.300, que são os totais dos grupos, ó. Totais dos grupos, você tem 109.600. Tudo bem? Vamos para o lado de cá. Origens ou passivo. Vou ampliar aqui de novo. Olha lá. Passivo circulante. Vamos lá. Aqui, ó. Dá para enxergar? Então, aqui, circulante. Se eu somar aqui, ele vai dar 10.900. Tá? Vamos de novo. Tá aqui, ó. Se eu somar aqui, tá? 7, 3, 10 e 9, 19, vai 1. 8, 9, 10. É isso? É. Depois, exigível a longo prazo. Ok? Aqui, ó. 9 e... Tá aqui. Beleza? Aí diz assim, ó, exigível, soma de 1 mais 2. 10.900 e 9.400, 20 e 300. Tudo bem? Ótimo. Próximo item, ele fala do patrimônio líquido. Vamos lá. Aqui, ó. Somando os dois aqui, deve dar 88. É isso? É, acho que é 88.900, 88. Aqui, ó. Certo? E aí, somando. Oi, meu filho. Tá brigando com o mouse aqui. Esses dois aqui. Ok? 109.200. Beleza? Tá. Tá certo isso aí? É isso, muito bem. Onde é que tá o. Onde é que pode estar a diferença aí? E agora, hein? Ai, muito bom. E aí? Ó, eu vou passar pro próximo e a gente vai voltar nisso aqui. Olha só. O que que tem aqui? A DRE, né?
tá? Então, o exercício, ele falava aqui, olha lá, receita operacional bruta, 40 mil. Deixa eu ver se eu consigo fazer de uma outra forma. Não, mesmo assim ainda não ficou legal. 40 mil. Aí você tem as deduções de 10, né? Olha lá, deduções de 10 mil. E aí 40 menos 10, 30. Aqui você tem o CPV, 20 mil. Tá aqui, ó, custo da mercadoria vendida. Ou do produto vendido, tanto faz, 20 mil. E aí o lucro operacional bruto, 10 mil. Tá? Aqui, ó, lucro, 10 mil. Despesas operacionais, aí a soma aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, tá? Então 5 mil, então aqui deu 5 mil, tá? E aí 10 mil menos 5 mil, 5 mil, tudo bem? 10 mil menos 5 mil, 5 mil. Despesas não operacionais, aqui ó, receitas não operacionais. Aqui nós temos apenas 500. Tá aqui, ó, 500. Então, lucro antes, como é uma receita, né? Lá era uma receita. Então tá um sinalzinho de mais aqui, ó. Tá? Então 5 mil com 500, 5.500. E aí diz o exercício que existe uma provisão de imposto de renda de 1.000. Tá aqui, ó, provisão para imposto de renda, 1.000. Então, imposto de renda que eu preciso pagar. Então, o lucro líquido, 4.500. No nosso exercício, tá aqui, 4.500. Perfeito? Então, a DR, ela tá ok. Mas tem uma coisa que eu fiz de pegadinha aqui, que não tá ok. E essa é a ideia. Onde é que tá esse assunto? O que tem no circulante? Isso mesmo. Tá certo? Tô falando! Tô falando! Ó, aqui, ó. A pegadinha tá aqui. A pegadinha tá aqui. Então você, na realidade, esse valor aqui é 4.100, tá certo? E aí ele vai dar 109.200 sem nenhum problema. Tudo bem, gente? Você vê que eu mesmo inventando uma pegadinha, vocês de boa, vocês passaram, é só analisar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho. Ah, Carlos, para de ser manhoso, vai. Você também manda bem pra caramba. Você acertou o exercício até agora há pouco. Você foi um dos que falou, não, ele é manhoso. Ele é manhoso. Fica lá, não, professor, eu não vou conseguir. Aí é tira 8, tira 9 na prova, tal, né? A gente já conhece. Tá certo, então, gente. Basicamente é isso. Hoje, né? Então, hoje, na sexta-feira, é a última aula sobre o meu comando. A professora Fabiola já vai me substituir, já vai nos auxiliar em termos de aula a partir da próxima sexta. Ela já viu aí como é que vocês trabalham, como é que vocês assim começam, qual é o comportamento, né? Aquele negócio todo. E aí, próxima aula, vocês já estarão sobre a tutela dela, tá bom?
Olha, a Thaís voltou, cara. Ah, eu entendo, Thaís, mas infelizmente não. Mas o que a gente pode tentar fazer é ajudar de alguma outra forma, marcar uma revisão, ajudar de uma outra forma. Porque a gente entende que tem algumas disciplinas que são mais conceituais, ela tem lá uma necessidade de estudo maior, né? E até mesmo de comunicação entre professor, aluno, aquele negócio todo. Mas da mesma forma, se você observar, tem curso que ele é todo ele online, né? Então, marketing, qualidade, matemática. Quando você pega, por exemplo, estatística, uhum. Eu posso. É que neste momento eu não tenho nem como trocar, Thaís. Já existe toda uma formalização. Agora,